Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar um dos assuntos mais importantes da segurança náutica, o combate a incêndio a bordo. Além de ser um tema bastante cobrado nas provas de arraiz amador e motonauta, conhecer os princípios do combate a incêndio pode fazer a diferença entre controlar uma emergência ou perder completamente a embarcação. Vamos começar entendendo como o fogo surge e como podemos combatê-lo. Triângulo do fogo. Antes de falar em extintores, precisamos entender como um incêndio nasce. Todo fogo depende da presença de três elementos fundamentais, conhecidos como triângulo do fogo: combustível, comburente, temperatura de ignição. O combustível é aquilo que queima. O comburente é o elemento que permite a combustão, normalmente o oxigênio presente no ar. Já a temperatura de ignição é o calor necessário para iniciar e manter a combustão. Se qualquer um desses três elementos for removido, o fogo se extingue. Uma dúvida muito comum é a diferença entre ponto de fulgor e temperatura de ignição. O ponto de fulgor é a temperatura em que um material começa a liberar vapores inflamáveis. Já a temperatura de ignição é quando esses vapores entram em combustão e continuam queimando mesmo sem uma fonte externa de calor. Quando combustível, oxigênio e temperatura de ignição se unem, ocorre uma reação química chamada combustão. A combustão produz luz, calor e gases resultantes da queima. É importante lembrar que o comburente mais comum é o oxigênio. Por isso, quando falamos em abafamento, estamos justamente tentando retirar o oxigênio da reação. Outro fator importante é a fragmentação dos combustíveis sólidos. Quanto mais fragmentado estiver o material, mais rápida será a combustão. Imagine uma tora de madeira e uma porção de serragem. A serragem pega fogo muito mais rapidamente, porque possui uma área de contato muito maior com o oxigênio. Também devemos ter atenção aos combustíveis voláteis, como éter e benzina. Essas substâncias evaporam facilmente e formam vapores inflamáveis, aumentando significativamente o risco de incêndio. Classes de incêndio. Nem todo incêndio é igual. Por isso, os incêndios são classificados de acordo com o material que está queimando. A classe A envolve materiais sólidos que deixam resíduos após a queima, como cinzas ou brasas. Exemplos: madeira, papel, tecidos, fibra de vidro. Esse último exemplo merece atenção especial, porque a maioria das embarcações de esporte e recreio é construída em fibra de vidro. Como ela é um material sólido, seu incêndio é classificado como classe A. A classe B corresponde aos líquidos e gases inflamáveis. Entre eles podemos citar gasolina, óleo combustível, diesel, GLP. A classe C envolve equipamentos elétricos energizados. A palavra-chave aqui é energizado. Enquanto houver energia elétrica circulando no equipamento, o incêndio será considerado classe C. Após o desligamento da energia, a classificação pode mudar para classe A ou classe B, dependendo do material que estiver queimando. Por fim, temos a classe D, que envolve metais combustíveis. São exemplos: alumínio, magnésio, titânio. Embora seja uma classe rara em embarcações de lazer, ela pode aparecer em provas e exige agentes extintores específicos. Agentes extintores. Agora chegamos à parte que mais costuma aparecer nas provas: os extintores e seus agentes extintores. Cada agente atua eliminando um dos elementos do triângulo do fogo. A água atua principalmente pelo resfriamento. Ao reduzir a temperatura do combustível abaixo da temperatura de ignição, o fogo é extinto. Por isso, ela é indicada principalmente para incêndios classe A. O gás carbônico, conhecido como CO2, atua principalmente por abafamento e, secundariamente, por resfriamento. Sua principal vantagem é não deixar resíduos. Por esse motivo, é muito utilizado em equipamentos elétricos e eletrônicos.
Entretanto, existe uma limitação importante. Em ambientes fechados e pouco ventilados, o CO2 pode reduzir a concentração de oxigênio e provocar asfixia. Outra característica é que o vento dispersa rapidamente o gás. Por isso, em áreas abertas, sua eficiência diminui bastante. A espuma atua principalmente por abafamento. Ela cria uma camada sobre a superfície do combustível, impedindo o contato com o oxigênio. É especialmente eficiente em incêndios classe B e também pode ser utilizada na classe A. O pó químico atua interrompendo a reação química da combustão. Sua eficiência é elevada, mas apresenta uma desvantagem importante. Deixa resíduos que podem danificar equipamentos elétricos e eletrônicos. Por isso, quando possível, é preferível utilizar CO2 ou halon em painéis e sistemas eletrônicos. Falando em halon, trata-se de um agente extremamente eficiente que atua inibindo a reação química da combustão e não deixa resíduos. Extintores a bordo e exigências legais. Nas embarcações de esporte e recreio, o equipamento de combate a incêndio mais comum é o extintor portátil. Esses extintores devem estar sempre em perfeitas condições de uso. A revisão anual é obrigatória. Um extintor vencido é considerado, na prática, como inexistente. Além disso, os extintores devem permanecer em locais de fácil acesso e próximos às áreas de maior risco de incêndio. A fiscalização pode aplicar multa e até interromper a navegação caso a embarcação esteja sem os extintores exigidos ou com equipamentos vencidos. Dependendo da situação, também pode ocorrer a suspensão do certificado de habilitação de amador. Em embarcações maiores, podem existir sistemas fixos de combate a incêndio. Esses sistemas possuem difusores instalados permanentemente e podem ser acionados manualmente ou automaticamente. São especialmente úteis para combater incêndios em compartimentos de difícil acesso. Combate ao incêndio a bordo. Na prática, tão importante quanto conhecer os extintores é saber como agir. Ao combater um incêndio, o posicionamento correto é sempre a barlavento. Barlavento é o lado de onde o vento está vindo. Dessa forma, a fumaça e o calor são levados para longe do combatente. Em outras palavras, o vento deve estar sempre nas suas costas. Outra medida importante é remover materiais inflamáveis próximos ao foco do incêndio. Ao eliminar o combustível disponível e resfriar as áreas vizinhas, reduzimos significativamente a possibilidade de propagação das chamas. Também devemos ter atenção ao sistema elétrico da embarcação. Disjuntores inadequados ou mal dimensionados podem gerar centelhas e se tornar uma importante fonte de ignição. Em situações extremas que exijam o abandono da embarcação, especialmente quando houver óleo na superfície da água, recomenda-se saltar contra a correnteza. Assim, o óleo tende a se afastar do náufrago. Por fim, vale lembrar uma exceção cobrada em provas. Embora a água salgada seja condutora de eletricidade e não deva ser utilizada em incêndios classe C, em embarcações de pequeno porte que utilizam sistemas de 12 volts em corrente contínua, ela pode ser utilizada em último caso, pois essa tensão não representa risco letal. Ainda assim, a preferência continua sendo pelo uso de CO2. Revisão final. Vamos revisar os pontos mais importantes. Triângulo do fogo. Combustível, oxigênio e temperatura de ignição. Classe A. Sólidos que deixam resíduos como madeira e fibra de vidro. Classe B. Líquidos e gases inflamáveis. Classe C. Equipamentos elétricos energizados. Classe D. Metais combustíveis. CO2. Abafa e resfria sem deixar resíduos. Espuma química. Excelente para incêndios. Classe B. Pó químico, eficiente, mas deixa resíduos. Extintores a bordo, revisão anual obrigatória e fácil acesso. Sem extintor,
multa e interrupção da navegação, posicionamento no combate, sempre a barlavento, combustível para passeio, 1/3 para a ida, 1/3 para a volta e 1/3 de reserva. Com isso, encerramos nossa aula de combate a incêndio. Bons estudos, boa prova e navegue sempre com segurança. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!